Estamos na presença de um caso muito interessante. Eu vou explicar para você como resolver de uma forma muito fácil. Esse caso é interessante porque temos uma condição de existência. Essa é a coisa que complica muitos estudantes. Vamos desmistificar isso e tenho certeza que você vai entrar. Primeira coisa que você deve fazer na resolução desse tipo de caso é começar mesmo a resolver desconsiderando essa condição de existência. Vamos ignorar esse cara aqui por enquanto. Vamos ignorar ele, está atrapalhando a nossa vida, fica na vida dele e nós também vamos ficar na nossa vida. Então, vamos começar. Primeira coisa que você deve fazer é trabalhar as expressões. Veja que aqui dentro podemos encontrar denominador comum. Isso aqui é uma fração, vamos encontrar denominador comum. Aqui também vamos fazer a mesma coisa, encontrar denominador comum. Vamos a isso. Então ficará logaritmo ao quadrado de b na base a, que soma o número 1, menos 2 vezes logaritmo de b na base a sobre logaritmo de b na base a. Os nossos parênteses está fechado e está elevado a 1 sobre 2. O que é que nós fizemos aqui? Nós apenas encontramos denominador comum, aquela coisa básica da escolinha. Pegamos essa aqui, colocamos aqui, e o número 1 subentendido daqui colocamos aqui. Multiplicamos, encontramos apenas denominador comum. Vamos fazer o mesmo para esse lado aqui. Ficará da seguinte forma. Menos aqui, log ao quadrado de b na base a, que soma 1 mais 2 vezes log de b na base a sobre 2 vezes logaritmo de b na base a. Vamos aqui fechar, elevar toda a expressão a 1 sobre 2. Veja que isso tudo tem parênteses reto aqui, parênteses reto, e multiplica raiz de 2, que multiplica logaritmo de b na base a elevado a 1 sobre 2. Espero que você tenha compreendido até aqui. Esse aqui foi então o nosso primeiro passo. Agora vamos analisar a expressão que nós temos aqui dentro. Está a tender a uma fórmula, está a nos indicar que isso aqui é uma fórmula. Se nós fazermos assim, logaritmo de b na base a for igual a e o nosso número 1 for igual a b, nós teremos mais ou menos assim, a ao quadrado mais b menos 2 vezes, o nosso log é a, e também podemos colocar ali um subentendido que é b. E isso aqui é a mesma coisa escrevermos assim. Vejam que o nosso b, como é número 1, podemos colocar ele ao quadrado. 1 ao quadrado dá sempre 1. Então, ficaremos mais ou menos com isso. E isso aqui é uma fórmula que todo mundo conhece. Aquela fórmula a menos b, tudo isso elevado a 2. Se nós voltarmos, no lugar do a colocarmos log e no lugar do b colocarmos 1, ficaremos com uma expressão bem bonita. Que essa expressão será assim, log de b na base a menos 1, tudo elevado a 2. O que eu coloquei aqui é o que eu quero que a gente coloque aqui em cima. O objetivo principal disso aqui é tornar a expressão muito mais pequena, para facilitar o nosso processo. E também isso fará com que esse expoente aqui desapareça. Veja só como é que vai ficar. Algo muito interessante. Teremos então aqui log de b na base a menos o número 1, tudo isso elevado a 2. O que nós temos aqui dará o que está aqui. Teremos então aqui sobre 2 vezes logaritmo de b na base a, e isso aqui está elevado a 1 sobre 2, que subtrai. Vamos aplicar a mesma ideia no outro lado, ficaremos com log
dB na base A, só que desse lado teremos mais 1 elevado a 2 sobre 2 vezes logaritmo dB na base A. Vamos aqui fechar isso tudo 1 sobre 2, que é o expoente. Isso aqui está a multiplicar a raiz de 2, que multiplica logaritmo de expoente 1 sobre 2. Então, caímos numa expressão muito simples. O que nós temos aqui por cima é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa a raiz quadrada. Então, vamos pegar esse 1 sobre 2, vamos colocar ele como raiz daqui e também raiz da parte de baixo. Vamos aplicar a mesma ideia nos dois casos. Ficará da seguinte forma. Vamos só apagar. Teremos então aqui, na parte de cima, ficará então uma raiz quadrada de logaritmo de b na base A menos o número 1. Isso tudo está elevado a 2. E na parte de baixo teremos também raiz, só que será de 2 vezes logaritmo de b na base A. Isso tudo está a subtrair. Vamos fechar aqui. Está multiplicando raiz de 2, que multiplica logaritmo, expoente 1, 2, dB na base A. Vamos aqui apagar a parte de baixo, né, para continuarmos a resolver. Então, chegamos aqui numa expressão que muitos estudantes vão cortar esse 2 com essa aqui, depois vão cortar esse com essa aqui, e eu vos digo que está errado. Por que está errado? Existe uma condição de existência aqui. Vamos de forma prática analisar a nossa condição de existência. Eu quero que você perceba que a condição de existência ela é aplicada nas expressões que você tem dentro da raiz, principalmente aquelas expressões que você tem dentro da raiz e existe um sinal de subtração. É ali onde você deve analisar a condição de existência. Nas expressões positivas, também deve-se analisar, mas não em todos os casos. No nosso caso que temos aqui, em especial, você deve analisar na parte negativa. Vamos agora entender o porquê que nós devemos analisar na parte negativa e não na parte positiva. Então, as expressões que nós temos dentro da raiz são duas expressões. Parecem iguais, mas são diferentes. Temos aqui logaritmo de b na base A menos o número 1, tudo elevado a 2. E temos a outra expressão que é raiz quadrada de logaritmo de b na base A, que soma o número 1 e tudo isso elevado a 2 também. A nossa condição de existência está a dizer que o número 1 é menor que b e é menor que A e b é menor que A. Está tudo aqui muito bem escrito. Se 1 é um número menor que esses números, quer dizer que o b pode ser qualquer número, mas desde que seja menor que A. Podemos adotar b igual a 2 e o nosso A igual a 4. Só para facilitar o nosso processo, vamos analisar essa condição de existência de uma forma muito prática para que todos possam perceber. Nós temos um logaritmo aqui de b na base A, que é um número qualquer. Como nós então achamos melhor o número 4 e o número 2, vamos colocar então aqui o nosso logaritmo de 2 em b, 4 em A. Agora, quanto é que isso dá em número, o valor disso aqui? Essa expressão que nós temos aqui tem um valor de 1 sobre 2. Até aqui, você deve saber resolver logaritmos. Então, continuando, o nosso 1 sobre 2 que deu aqui do nosso logaritmo, que todos os estudantes sabem resolver, isso aqui é 0,5. Se você colocar outros números, você encontrará outros números também como solução. Só que todos os números que você encontrar serão sempre menor que o número 1. Isso quer dizer que o nosso logaritmo que nós temos aqui, log de b na base A,
isso será sempre menor que o número 1. Qualquer número que você substituir em B e em A, obedecendo a condição que nós temos aqui, a solução final do logaritmo será sempre menor que o número 1. Isso está nos mostrar que, se o logaritmo é menor que 1, ao substituirmos aqui dentro, substituiremos um número menor que 1. E se aqui for um número menor que 1, a solução dessa parte de dentro dará sempre negativa. Por quê? Porque qualquer número menor que 1, menos o número 1, dará sempre um número negativo. E se lá dentro dá número negativo, vou escrever aqui para você entender, vamos supor que fizemos 0,5, que é o nosso logaritmo, menos 1 ao quadrado. E nessa expressão que nós temos, sabemos muito bem que teremos então como solução raiz de menos 0,5, tudo isso elevado a 2. Agora, aqui nessa expressão que nós temos, se você cortar a nossa raiz com 2, a solução final ficará menos 0,5. Isso aqui não está certo. Por quê? Porque o número 2 que nós cortamos aqui é um número que primeiro deve trabalhar a expressão que está aqui. Só depois será utilizado para eliminar a nossa raiz. Isso aqui é uma regra e regra deve ser obedecido. Isso quer dizer que se você repetir o número que você tem dentro da raiz 2 vezes, vamos fazer aqui, teremos então raiz menos 0,5 que multiplica menos 0,5. Repetimos 2 vezes, faremos negativo com negativo, ficará positivo, 0,5 vezes 0,5, podemos colocar de novamente, ok? 0,5 ao quadrado. Veja que aqui, se a gente cortar a raiz com o número 2, sairá positivo, já não negativo como a expressão que nós temos aqui. Então, a forma certa é qual? É cortar direito ou é desfazer primeiro? A forma certa é desfazer primeiro. Essa aqui é que está certo. Primeiro devemos desfazer e depois cortar a raiz. Então, chegamos aqui numa conclusão final que nos mostra que, ao cortarmos esse número 2 com essa raiz aqui, devemos inverter a nossa expressão. O 1 vem aqui no lugar do logaritmo e o logaritmo vem aqui no lugar do número 1. Assim, estaremos a garantir que a nossa solução será sempre positivo. Por quê? Porque sabemos nós que essa parte é menor que 1. Então, se nós fazermos 1 menos logaritmo de b na base a, estaremos então a garantir que a nossa solução saia sempre positiva, obedecendo à condição de existência. Espero que você entenda isso, ok? Agora, aqui nessa nossa expressão positiva, aqui, não é necessário analisarmos a condição de existência. Você pode cortar diretamente a nossa raiz com o número 2 que temos aqui. Por mais que essa expressão seja sempre menor que 1, veja que nós temos uma soma. Ao somarmos, a expressão ficará sempre positivo. Se você inverter, colocares então o 1 no lugar do log, e esse log vir aqui no lugar do número 1, dará sempre positivo. É como se fosse 4 mais 3. Isso dará 7. E se você fazer 3 mais 4, também dará 7. É a mesma coisa. E é muito diferente do 4 menos 3 com 3 menos 4. Então, onde é negativo, tem sempre uma coisa mais a ser analisado. Mas quando é positivo, não precisa analisar. Você pode cortar, ok? Ok? Espero que você entenda. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou explicar para você.
Vamos continuar com o nosso caso então. Então, considerando o que nós fizemos, vamos inverter ao cortar. Cortaremos esse com esse, ficará 1 menos log dB na base A, e essa expressão aqui, menos log dB na base A, que soma o número 1, isso tudo sobre raiz de 2 vezes logaritmo dB na base A, multiplicando raiz de 2, que multiplica logaritmo de 1 sobre 2 como expoente, B na base A. O que está aqui, podemos escrever raiz de log de B na base A. É simples entender isso. Podemos apagar isso e escrever de uma forma mais digna de perceber. Vamos apagar. Então, vamos escrever aqui raiz de 2 vezes log de B na base A. E o que vai acontecer? Simplificarmos. Esse está no numerador e esse está no denominador. A nossa parte final ficará 1 menos logaritmo de B na base A, que subtrai logaritmo de B na base A, que subtrai o número 1. Aplicamos a regra básica de eliminação de parênteses em função desse sinal. A partir daqui, a gente vai fazer essa aqui com esse, e na parte final, que é a nossa solução, ficará então menos 2 log de B na base A como a nossa solução final. Por que menos 2? Porque fizemos simplesmente uma soma daqui dos nossos logs. E dessa feita, encontramos essa expressão.